Olá, meus irmãos, estamos com mais um vídeo da nossa série de mensagens Teologia Sistemática. Na semana passada abordamos sobre o que é o cânon bíblico. Hoje iremos falar ali sobre o cânon do Antigo Testamento. Na semana passada vimos ali que existem livros ali que vão entrar dentro daquele contexto de Bíblia Sagrada que temos hoje, e alguns livros, apesar de falar de Jesus, apesar de ter sido escrito na época de Jesus, eles não vão estar dentro da Bíblia Sagrada, que isso é a formação do cânon bíblico. E hoje a gente vai entender a respeito do cânon do Antigo Testamento. Então, se você não viu o vídeo na semana passada, pause esse vídeo, volte no vídeo da semana passada para você entender ao vídeo dessa semana. Vamos lá? Então, como foi formado ali o cânon do Antigo Testamento? A gente viu ali na semana passada que existia um padrão, uma regra para entrar ali no cânon do Antigo Testamento e do Novo. Mas quais eram as regras? Quais eram os questionamentos que se faziam para declarar um livro canônico? O primeiro era antiguidades. Ou seja, esses livros que foram escritos estavam de acordo com a Torá? A Torá, os livros de Moisés, os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, são os livros mais antigos que a gente tem da Bíblia Sagrada e os livros mais respeitados ali, principalmente no contexto judaico e no contexto ali cristão. E ali, quando eles pegavam ali um texto ali, por exemplo, de Isaías, de Malaquias, de outros profetas, ou então livros ali históricos ali, como Salmos, como Provérbios, como ali os livros de Reis, de Salmos, de Samuel. Quando eles pegavam esses livros, eles falavam assim: esses livros estão de acordo com a Torá? Estão, ok. Então, primeiro ponto, ok. O segundo, autenticidade. Foram escritos por um profeta, um porta-voz de Deus. Quem que escreveu esse livro? Ah, foi o profeta Jeremias, foi chamado por Deus, era um porta-voz de Deus. Foi o profeta Isaías, foi o profeta Samuel. Ou então, ok. Segundo ponto, passou. Um terceiro ponto, existe uma santidade objetiva dos livros comparada à literatura profana? Quando a gente pega esse livro e pega uma literatura qualquer, uma literatura ali comum do mundo daquela época, existe uma diferença? Existe uma moralidade ali imposta que é diferente de outras literaturas? Existe, né? Esse livro aqui, que está ali sendo questionado para ser um canônico, ele tem uma santidade, né? Estão palavras santas ali no livro e outros livros não preocupam com essa moralidade, com essa santidade. Ok. Existe, um quarto ponto, existe um consenso judaico, né? No judaísmo eles consideram esse livro ali como canônico? Consideram. E o último passo, ele foi escrito na língua hebraica? Foi. Então a gente pode ali considerar ele como um livro canônico. Ah, mas ele não foi escrito na língua hebraica, então a gente não pode, porque inicialmente todos os livros foram escritos na língua hebraica porque era a língua falada daquele povo. A gente já viu isso sobre os idiomas. Era a língua dos judeus. Não tinha como os judeus naquela época falar grego, não tinha como os judeus falarem outra língua. Então tinha que estar escrito ali na língua hebraica. Eles faziam esses 5 questionamentos. Quando eles eram aprovados, eles colocavam aquele livro ali como canônico. Então, talvez você pense assim, como hoje entender que esse livro é bíblico, esse livro tem que fazer parte da Bíblia, e o outro que fala de Jesus não? Então existia esses questionamentos, existia esses pontos ali que eram levados em consideração ao colocar um livro ali como um livro canônico. E aí acabou ali, depois deles decidirem quais os livros seriam canônicos ou não, e definir ali que seriam 39 livros no Antigo Testamento, houve a divisão ali. E hoje a gente tem duas divisões conhecidas. A divisão hebraica, que são divididos em 3 pontos. A lei, ou os 5 livros de Moisés, ou Torá, também conhecida ali pelo judaísmo, que são os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aí tem os profetas, que vai de Josué até ali o livro dos profetas, Ezequiel e os 12 profetas menores, mas ali nos profetas existe duas diferenças. Tem os profetas anteriores, que é Josué, Juízes, 1ª e 2ª Samuel e 1ª e 2ª Reis, e tem os profetas posteriores, que é Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores, ou seja, até Malaquias. E tem os livros escritos ali, que é a terceira divisão, que é Ruth, Salmos, Jó, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos ou Cantares, Lamentações, Esther, Daniel e Esdras. Neemias e 1ª e 2ª Crônicas ali entram também como livros escritos porque foram livros ali escritos por Esdras. E lembrando que na divisão hebraica, Esdras, né, e o livro de Neemias e 1ª e 2ª Crônicas ali é como se fosse um único livro, ok?
Então ali seria um único livro, Esdras, Neemias e 1ª e 2ª Crônicas. Na nossa Bíblia ali, para facilitar o estudo, é dividido ali em 4 livros, mas a divisão hebraica é um único livro. E tem a divisão ali, aliás, e os nomes hebraicos dessa divisão são Torá, os livros de Moisés, né? Neviim, que são os profetas, e Ketuvim, que são os escritos. As letras iniciais são usadas para formar o nome da Bíblia hebraica, que se chama Taná, ou seja, o T de Torá, o N de Neviim e o K de Ketuvim, ou seja, Torá, os 5 primeiros livros de Moisés, ou a lei, o Neviim, que são os profetas, e os Ketuvim, que são escritos, formam a Bíblia hebraica, que é a Taná. Lembrando que a Bíblia hebraica não tem o Novo Testamento, porque os judeus, né, em sua maioria, a não ser os messiânicos, eles não acreditam que Jesus era o Messias e que Jesus era o Filho de Deus, então eles não acreditam no Novo Testamento como Bíblia hebraica, como Bíblia, como palavra de Deus. Eles podem acreditar ali como conceitos importantes, como palavras importantes, como os dizeres importantes, mas não como um livro canônico, como a Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica é somente o Antigo Testamento e ela chama Taná. E também há ali a divisão grega, ou a divisão ali chamada ali feita ali na Septuaginta, que foi aquela tradução ali feita por 70 homens ali, quando as pessoas ali estavam deixando de falar o hebraico e aí estava se tornando a língua grega a língua mundialmente falada. E ali eles fazem essa divisão grega para aquele povo, para aquele contexto, e aí se transforma numa outra divisão. Por exemplo, a primeira divisão, os livros históricos, ou o Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio, que são os livros de Moisés, que são a lei. E aí tem de fato ali os livros históricos de Josué e Esther, que fala mais de história mesmo. Tem os livros poéticos, que é de Jó até a Cantares, e os livros proféticos, que é Isaías a Malaquias. Hoje, no contexto brasileiro, no contexto do cristianismo, a gente usa mais essa divisão grega que foi seguindo ali da linha da Septuaginta. A gente não usa tanto ali a divisão hebraica. A gente usa essa divisão grega, a divisão da Septuaginta. A tradução grega da Bíblia hebraica, feita por volta de 250 a.C., a ordem dos livros foi mudada, sendo que a temos atualmente. Ela foi feita para aquela geração de judeus que conhecia o grego, mas não conhecia mais a velha língua falada em Canaã, isto é, o hebraico. Após a reforma protestante, as igrejas resolveram usar a Bíblia hebraica e não a Septuaginta para a tradução do Antigo Testamento. A Septuaginta, em muitos trechos, era uma tradução um pouco inferior do original hebraico, mas mantiveram a ordem dos livros conforme se acha na Septuaginta e não a ordem da Taná. Ou seja, a tradução original a gente pega da Bíblia hebraica. A divisão a gente pega da Septuaginta. Amém? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido essa aula a respeito do cano do Antigo Testamento. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários, pode nos encaminhar nas nossas redes sociais. E se você gostou desse vídeo, deixe um like, se inscreva em nosso canal e te aguardo na próxima semana com mais um vídeo da nossa série de mensagens e que Deus abençoe a sua vida.